Olá, tudo bom? Será que é possível fazer o curso de mestrado ou a pós-graduação de mestrado em um ano? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aqui no Brasil, quem regulamenta que o mestrado funcione é a CAPES. Isso é muito importante você ter em mente, porque vai ser a CAPES que vai fazer os ordenamentos para que o curso de mestrado funcione. Se ele será híbrido, se será presencial, quantas horas tem que ter, o crédito, tudo isso tem que ser aprovado pela CAPES. Agora, nós temos alguns apontamentos. Com relação à durabilidade do curso, a CAPES estima que o ideal é que o mestrado seja efetuado em 24 meses. Então, o normal é que o mestrado ocorra durante o período de 2 anos aqui no Brasil. O mínimo de 18 meses, desta forma impossibilitando a formação em um ano, então o mínimo de 18 meses e o máximo de 30 meses caso o aluno tenha alguma dificuldade, alguma intercorrência nesse período, o que então daria o mestrado no tempo mínimo de 1 ano e meio aqui no Brasil, tá bom? Para fazer o mestrado, você vai ter que cumprir créditos, apresentar sua dissertação na qualificação e depois da defesa. Então, esse é o período mínimo que se considera para que você consiga fazer tudo isso. Então, note. Há a possibilidade de algumas pessoas dizerem que se formaram em um ano? Sim e não. Porque o que a pessoa pode fazer? Entrar em um semestre como aluno não regular, como aluno especial, nesse semestre cursar parte das disciplinas e depois, no outro semestre, ingressar como aluno regular e aproveitar essas disciplinas. Em alguns casos, ele pode ser que consiga defender um ano depois, fazendo um adendo de que aquele período especial ele seria também reconhecido como período que a pessoa já cursou. É claro que isso são casos raros, porque é uma questão administrativa bem complicada, o aluno vai ter que comprovar que durante aqueles 6 meses ele fez mais do que ele poderia, enfim. Mesmo assim, não seria em um ano, seria em 18 meses, que é o período mínimo, e que esses meses que seriam contados antes seriam apenas agregadores daquele período que ele já estava matriculado como aluno normal. Mas, um cálculo simples daria o tempo mínimo de 18 meses. Só que nós estamos falando de contexto Brasil, tá? Cursos regulamentados pela CAPES, curso de mestrados que são regulamentados pela CAPES, que é o órgão que cuida dessa capacitação de profissionais do ensino superior e no contexto brasileiro. Porém, existem algumas instituições fora do Brasil que oferecem essa titulação durante um ano. Agora veja, só que quando você faz um programa de mestrado fora do Brasil, mesmo que seja durante um ano, e você tem o título de mestre, para que você seja reconhecido como mestre no contexto brasileiro, você vai ter que passar pelo processo de convalidação. Um dos requisitos para que você consiga convalidar é que você tenha tido as mesmas exigências que o programa de mestrado aqui no Brasil pede. Então, essas mesmas exigências daqui do Brasil devem ser também de qualquer instituição que você fizer fora do Brasil, inclusive com equivalência do trabalho final, para que você convalide o título aqui. Então, existem algumas pessoas que vão para fora do Brasil, fazem o programa de mestrado em um ano e depois não conseguem convalidar aqui no Brasil ou ainda sentem muita dificuldade. No caso de você ter o programa de mestrado ou doutorado fora do Brasil e não conseguir convalidar, você pode usar na sociedade o nome de mestre ou doutor, você não deixa ser mestre ou doutor, porém, quando você vai prestar prova para o governo, quando você vai estar numa instituição,
o que eles vão aceitar são esses títulos como especialista. Então, às vezes, não é muito vantagem para você passar por essa experiência sem esse critério de convalidação. A priori, então, você não poderia fazer o curso de mestrado durante um ano. Então, aqui no Brasil, o curso de mestrado ele é feito durante um período mínimo de 18 meses. Fora do Brasil, você consegue a oferta de alguns cursos de mestrado durante o ano, que vão se dar durante um ano, porém, para você convalidar aqui, você vai sentir dificuldades, uma vez que o curso não vai obedecer os mesmos critérios. A maioria dos cursos que eu tenho visto fora do Brasil, que oferecem o mestrado durante um ano, o trabalho de entrega final é um artigo científico. Por si só, esse já seria o grande excludente para que você conseguisse convalidar aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, o artigo científico pode fazer parte, sim, da quantidade de publicação que você tem que realizar, mas o trabalho final de um programa de mestrado fica na média de 100 a 120 páginas de uma dissertação completa, o que por si só já conseguiria extinguir esse caráter de equivalência que é solicitado para que haja a convalidação. Então, veja, em alguns casos, o professor ou o profissional ele pode querer esse programa no exterior, até mesmo como uma questão de experiência, como uma questão de compreender como funciona, contato com outra língua. Às vezes a pessoa quer um contato com outra língua e quer aproveitar isso para fazer um curso, e por que não um curso de mestrado? Nesse caso, ok, ótimo, mas você tem que estar ciente que não daria a equivalência que os cursos precisam aqui no Brasil. Quais são essas equivalências que nós estamos falando? Quantidade de crédito, ou seja, de acordo com a instituição que você for pleitear essa convalidação do diploma, a instituição que você fez deverá ter recebido a mesma carga. Por exemplo, se a carga de uma universidade A são 50 créditos dividido em 3 matérias mais a dissertação, a universidade que você fez vai ter que ter obedecido a mesma quantidade de créditos e a mesma quantidade de defesa final, de qualificação e defesa. Então, você vai ter que sempre estar reparando se a instituição que você fez fora é a mesma aqui de dentro. As exigências. A questão dos créditos, a questão da dissertação, o trabalho final ele deve ser equivalente. Então, eu vi alguns trabalhos que são apresentados numa universidade que atua fora do Brasil, e o trabalho dessa instituição não segue nenhumas normas internacionais, nem a BNT, nem a APA, nem Vancouver. Essa instituição ela segue normas próprias. Então, a confecção dos trabalhos são realizados de maneira toda própria. Nesse caso, também ficaria difícil de conseguir convalidar aqui no Brasil, já que as regras que essa instituição segue não é aceito nenhuma normatização própria. E aí não é só questão de formatação, é questão de estruturação de trabalho, conteúdo, o conteúdo dos tópicos, formato de citação, exigência de citação. Eu achei os trabalhos bem confusos, então não são claros, sistematizados, é o professor que vai delineando pelo caminho que ele acha mais correto, e isso é um problema para quem pretende convalidar nessa situação de você fazer mestrado em um ano. É importante ainda, para a gente finalizar esse vídeo, você saber que tem algumas instituições que oferecem o mestrado em um ano, não são daqui do Brasil, só que você até pode eventualmente cumprir um ano, só que essas instituições elas vão reter o estudante por anos. Ao contrário daqui do Brasil, que você tem um tempo médio e um tempo máximo para finalizar, em algumas instituições não tem. Então, eu já vi para brasileiros que vão fazer essas propostas em instituições que cobrem a América Latina, especialmente, eles têm bastante preconceito com relação aos brasileiros, eles costumam reter. Então, eu já vi gente fazendo programa de mestrado 5, 7 anos e não consegue entregar o trabalho final, porque aí eles vão ficar norteando para outros caminhos que sejam de interesse deles. Então, isso é importante para que você possa refletir. Afinal de contas,
de 1 ano para 1 ano e meio não vale a pena o risco. Então é melhor você conseguir uma instituição reconhecida pela CAPES e aí você vai evitar bastante transtornos. A não ser que seu interesse pessoal seja realmente profissional, ter essa experiência fora do Brasil e com isso você não vai ter prejuízos porque você está ciente. Mas se você depende desse título ou quer esse título para exercício de alguma função específica que precise do título de mestre, isso pode te comprometer. Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu comentário. Um grande abraço e até a próxima!